Jeremias 47. A palavra que o Eterno falou ao profeta Jeremias a respeito dos filisteus antes do faraó atacar Gaza. Assim disse o Eterno: eis que um fluxo de água vem do norte e se tornará uma corrente poderosa que inundará totalmente o país e a cidade com todos os seus moradores. O povo clamará e todos os habitantes se lamentarão. Ante o estrépito das cavalgaduras de seus valentes, o estrondo de seus carros de guerra e o ruído de suas obras, o ruído de suas rodas, os pais nem sequer atenderão a seus filhos, porque suas mãos se debilitarão. Ante o dia que se aproxime, que serão pilhados os filisteus, destruídas Tiro e Sidom, sem que sobreviva quem quer que possa trazer ajuda, pois é o Eterno que abate os filisteus, os remanescentes da ilha de Caftor, Creta. Calvos se tornaram os homens de Gaza, e Asquelon, o remanescente de sua terra, tornou-se ruína. Até quando te mortificarás, ó espada do Eterno? Por quanto tempo não te silenciarás? Volta a tua bainha e queda-te em repouso. Como poderás te silenciar se o Eterno ordenou a tua ação? Ele te apontou para Asquelon e para a costa do mar. Capítulo 48. Em relação a Moabe, assim disse o Eterno dos exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo que foi pilhada, Quiriataim foi humilhada e capturada, Misgabe foi humilhada e devastada, deixou de ser ouvido qualquer louvor a Moabe. Em Esbom foi tramado o mal que lhe fariam. Vamos dar fim à existência como nação. Queda-te em silêncio, Madmen, porque também serás destruída e te tornarás uma ruína. A espada virá em tua perseguição, voz de lamento será ouvida em Oranaim. Nela haverá pilhagem e destruição. Moabe está arrasada, de seus jovens só se escuta o som de pranto. A encosta de Luitim será escalada com lágrimas, porque na cidade de Oranaim puderam os adversários ouvir um alarido de destruição. Fugi, salvai vossas vidas e sereis como uma tamareira no deserto. Porque haveis depositado vossa confiança em vossos feitos e vossos tesouros, também sereis capturados, e seu Deus, Remoche, seguirá para o exílio junto com seus sacerdotes e príncipes, e o destruidor chegará à cidade sem que nenhuma venha escapar. Será perdido o vale e destruída a planície, como o Eterno já havia dito. Que asas sejam dadas a Moabe, pois terá de partir e deixar desertas suas cidades, sem que ninguém as habite. Amaldiçoado seja que cumpre como descuido a tarefa que lhe determinou o Eterno, e o que retém sua espada te mergulhar no sangue. Moabe tem se mostrado negligente desde sua mocidade, e como vinho descansou sobre seu sedimento, pois não foi transferida de um recipiente para o outro, e não foi levada ao exílio. Manteve por isso sem alterações seu sabor e seu aroma. Porém aproximam-se os dias do Eterno, em que enviarei homens que o despejarão, esvaziando em seus vasos e esmigalhando suas jarras. Moabe se envergonhará em Emosh, assim como a casa de Israel se envergonhou do bezerro de ouro de Betel, em quem depositou sua confiança. Como podeis dizer, somos homens valorosos, valentes na batalha? Moabe foi arruinada, suas cidades foram deixadas abandonadas. Seus melhores jovens foram para o matadouro, diz o rei, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Está próximo por ocorrer a destruição de Moabe, e rapidamente se aproxima o mal que a atingirá. Lamentai a todos vós que estáis à sua volta, e vós que conheceis seu renome, dizei: como se pode partir o cetro do poder e o símbolo da glória? Desce de tua posição gloriosa e senta-te, sedento, ó filha, que moras em Divon, pois o destruidor de Moabe marchou contra ti e destruiu tuas fortalezas. Põe-te junto à entrada e mira, ó habitante de Aroê. Pergunta aos que fugiram e escaparam: o que se passou? Moabe se envergonha porque está uma quebrada. Lamenta, chora e conta com Arnon, que Moabe foi destruído. O julgamento alcançou as cidades da planície, Olom e Assã e Mafeatá, como também Divon, Nebo e Bet-Divaltaim, assim como Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, sobre Keriot, Botzra
e todas as cidades de Moabe, das mais distantes às mais próximas. Foi cortado rente o chifre de Moabe e quebrado o seu braço, diz o Eterno. Embriaga, pois quis se engrandecer contra o Eterno. E por isso Moabe se revolverá em seu vômito, será ridicularizada. Pois não ridicularizaste Israel? Por acaso esteve ele associado a ladrões para que sacuda tua cabeça como quando falas dele? Deixa a cidade e vai morar sobre as rochas o habitante de Moabe. Como pomba faz tua morada no declive do poço. Conhecemos o orgulho de Moabe, suas atitudes orgulhosas, sua postura soberba e a arrogância de seu coração. Conheço sua fúria, diz o Eterno. Ela não tem razão de ser, pois seus heróis não agiram como lhes cabia. Portanto, derramarei minhas lágrimas por Moabe. Sim, chorarei por todos de Moabe. Lamentai pelo povo de Quieres. Chorarei por ti como tal, como o pranto de Iazer, ó vinha de Sivma. Teus ramos atravessaram o mar e alcançaram Iazer. Sob teus figos secos, tuas videiras se abateu o saqueador. Alegria e júbilo desapareceram do campo frutífero, e de toda a terra de Moabe farei que falte vinho nos lagares. Ninguém mais pisará as uvas com alegria e alvoroço, pois ela será reduzida ao silêncio. Os clamores de Esbom, Elalê, alcançaram Iarrats, e os de Soar chegaram até Oranaim. Ó novilha que foste a terceira a nascer, pois também as águas de Nirim se transformarão em deserto. Farei também, diz o Eterno, com que não haja mais em Moabe quem leve oferendas aos lugares elevados e queime incenso para seus deuses. Por isso dizem os moabitas, como uma flauta triste geme meu coração por Moabe, pelos homens de Quieres, pois a prosperidade que havia alcançado se desvaneceu, pois todos rasparam sua barba e sua cabeça em sinal de luto e feridas se espalharam pelos braços, seus corpos se vestem somente com estofo. Sobre os terraços e nas praças de Moabe, lamentações são ouvidas, pois eu a quebrei como se faz com um vaso que não tem mais serventia, diz o Eterno. Choram os moabitas, se perguntando, como foste devastada, como envergonhada, viraste a todas as tuas costas. Coberta de vergonha, tornou-se motivo de zombaria e desânimo para todos os que estão à sua volta. Pois assim disse o Eterno, eis que como uma águia, ele o inimigo estenderá suas asas sobre Moabe. Queriote foi conquistado e as fortalezas capturadas. O coração dos valentes de Moabe se sentirá naquele dia, como de uma mulher ao dar à luz. Moabe será destruído e deixará de ser uma nação. Porque se esmeraram contra o Egito, abismo, terror e armadilha vos cercarão, ó habitantes de Moabe, diz o Eterno. O que fugir do terror cairá no abismo, o que sair do abismo cairá na armadilha. Porque farei chegar a Moabe o tempo de sua punição, diz o Eterno. A sombra de Esbom detém-se a força aos fugitivos, pois chamas se erguem sobre Esbom e labareda sobre Sihon. Elas consomem os contornos de Moabe e destrói a coroa da cabeça dos tumultuados. Ai de ti, Moabe, pois perdido está o povo de Quemosh, pois seus filhos e suas filhas foram levados em cativeiro. Só no fim do dia farei com que retornem os cativos de Moabe, diz o Eterno. E aqui termina o julgamento de Moabe. Em relação aos filhos de Amon, assim disse o Eterno, não terá por acaso Israel seus próprios filhos, não tem eles herdeiro, porque então apoderou-se de Gaza e em suas cidades estabeleceu seu povo, por isso aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que farei soar o alarme da guerra, que será despachada contra a cidade de Rabá dos filhos de Amon, e ela se tornará uma coluna deserta, e suas cidades serão destruídas pelas chamas. E Israel voltará então a se apossar do que lhe fora tomado. Chora por Ai, ó Esbom, porque ela foi arrasada. Gemei a cidade de Rabá, cingivos com vestes de luto e preparai-vos em grupos, porque seu Deus, Malcã, partirá para o exílio junto com seus sacerdotes e seus príncipes. Porque te orgulhas de teus vales, eles estão saturados de sangue. Ó filha rebelde, que confiaste no poder de seus tesouros, dizendo, quem ousaria me atacar? Eis que trarei o terror, diz o Eterno, Deus dos exércitos, provocado por todos à tua volta, e serão expulsos todos os teus habitantes, sem que ninguém os queira abrigar. Entretanto, no futuro farei regressar os cativos dos filhos de Amon, diz o Eterno. Em relação a Edom, assim disse o Eterno dos exércitos, não há mais sabedoria no sul, pois o conselho dos prudentes foi anulado e desvaneceu-se sua sabedoria.
Fugi e retrocedei, e de morar em lugares ocultos, ó habitantes de Dedã, porque trago sobre Esaú as desventuras que lhe cabe, tendo chegado o tempo da sua punição. Se os colhedores da vindima viessem a ti, não deixariam de colher as uvas pequenas? Se ladrões te visitassem durante a noite, não destruiria apenas o que lhe saciasse? Porque eu expus a Esaú, revelei seu esconderijo, e ele não se pôde ocultar. Seus descendentes, seus irmãos, seus vizinhos foram pilhados e não estão mais aqui. Deixa teus órfãos que eu os sustentarei, assim tuas viúvas terão confiança em mim. Pois assim diz o Eterno: se mesmo aqueles que não mereciam beber a taça da amargura o fizeram, tu deverias ser absolvido? Não, não. Será absolvido e por certo dela beberás. Pois jurei a mim mesmo, diz o Eterno, que Bosra se tornará um lugar devastado, uma desolação, um opróbrio e uma maldição, e todas as suas cidades ficarão desertas para sempre. Eu, Jeremias, ouvi a mensagem do Eterno, e um emissário foi enviado às nações, dizendo: reuni-vos, vinde contra ela, e embrenhai-vos na batalha, pois eu te tornei minúscula entre as nações e desprezada entre os homens, Edom. Tu altivez te seduziu, bem como a iniquidade do teu coração. Ó tu que vives entre as fendas das rochas, que galgas do alto da montanha, ainda que fizeste teu ninho tão alto como os da águia, eu de lá te farias descer, diz o Eterno. Edom se tornará uma terra desolada. Quem por ali passar ridicularizará seu aspecto e se assombrará com as pragas que a atingiram. Assim como aconteceu a Sodoma, Gomorra e seus vizinhos. Quando foram destruídos, nenhum homem voltará a morar por lá. Mesmo se passassem, saiba que o inimigo subirá a ti como um leão das alturas do Jordão, que vem para um lugar de pastagem, pois o trarei de súbito e o farei sobrepujar-lo. Aquele a quem escolhi a acometerá, pois quem pode se comparar a mim? Quem pode me apontar a hora? Qual pastor que pode se postar ante mim? Ouve, pois, o conselho que o Eterno emitiu em relação a Edom, e atenta ao que ele planejou para os habitantes do sul, pois em verdade serão as mais novas do rebanho que a derrubarão, e que hão de devastar suas pastagens. Tremerá a terra com o estrondo de sua queda, um grito tão intenso que seu som será ouvido até o mar vermelho. Ele, o inimigo, ascenderá como uma águia e estenderá suas asas sobre Bosra. Naquele dia os corações dos mais valorosos de Edom sentir-se-ão como de uma mulher em trabalho de parto. Em relação a Damasco, Ramade e Arpade, ante as má notícias que ouviram, sentem-se vergonhosamente derreter de pavor. Há agitação no mar e ele não pode se acalmar. Damasco está enfraquecida, voltou-se para fugir, foi assolada por temores, agonia e dores, a tomou como uma mulher por dar à luz. Como não se encontrava suficientemente fortificada a cidade da glória, a cidade da minha alegria, tombarão seus jovens pelas ruas e todos seus soldados serão destruídos naquele dia, diz o Eterno dos Exércitos. Porei fogo na muralha de Damasco e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Em relação a Quedar e os reinos de Adsor, atingidos por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Eterno: vai e ataca Quedar e pilha os filhos do Oriente. Tomai para vós suas tendas, seus rebanhos, suas cortinas, seus utensílios, seus camelos. Impõe-lhes terror em toda a sua volta. Fugi, peregrinai para lugares distantes, ó habitantes de Quedar, diz o Eterno. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, decidiu agir contra vós e estabeleceu um plano para isso. Levantai-vos e marchai contra uma nação pacífica que se senta confiante em sua morada, diz o Eterno, que não tem portões nem trancas e vive isolado. Seus camelos serão vossa presa e seus grandes rebanhos vosso botim. Hei de espalhá-los por todos os cantos e os isolarei, e de todo lado cercarei de infortúnio, diz o Eterno. Adsor tornar-se-á antro de chacais, desolada por toda a eternidade. Ninguém ali habitará, mesmo temporariamente. A palavra do Eterno veio ao profeta Jeremias em relação a Elã, no começo do reinado de Sidiquiahu, rei de Judá, dizendo: assim diz o Eterno dos Exércitos: quebrarei o arco de Elã, a fonte de seu poder. Trarei contra Elã os quatro ventos dos quatro cantos da terra, e o espalharei a estes ventos, e não haverá nação aonde não chegarão os exilados de Elã. Farei Elã desfalecer perante seus inimigos, e ante aqueles que
lhe desejam tirar a vida, descarregarei sobre eles o mal promovido do ardor da minha ira, diz o Eterno. Enviarei contra eles a espada para que atue até destruí-los. Colocarei meu trono em Elã e assentado nele destruirei reis e príncipes, diz o Eterno. Mas no fim dos dias farei retornar os cativos de Elã, diz o Eterno. Capítulo 50. Palavra que o Eterno falou ao profeta Jeremias em relação à Babilônia e à terra dos caldeus. Proclama entre as nações para que seja ouvido e ergue um estandarte para anunciar a todos. E não esconda isso, diz-lhe, a Babilônia foi capturada, o deus Bel foi humilhado, o deus Merodach foi rebaixado, suas imagens foram envergonhadas, seus ídolos desprezados, pois contra ele marchou uma nação, Mede e Persa, que veio do norte. Ela a transformará num deserto, onde ninguém mais haverá de habitar. Tanto os homens quanto os animais se foram de lá. Neste tempo, naqueles dias, diz o Eterno, virão juntos os filhos de Israel e de Judá. Eles virão com prantos e buscarão o Eterno, seu Deus. Perguntarão por Sião, suas faces voltarão voltadas para lá. Vinde e unamo-nos ao Eterno, uma aliança que jamais será rompida. Meu povo se assemelhava a ovelhas perdidas. Seus pastores reis fizeram com que caminhassem sem rumo pelas montanhas, esquecidas de seu lugar de repouso. Quem as encontrava as devorava e seus adversários diziam, não nos podem culpar por isso, pois eles pecaram contra o Eterno, a morada da justiça e a esperança de seus antepassados, o Eterno. Afastai-vos de Babilônia, saí da terra dos caldeus e sede agora como cabrito à frente do rebanho. Pois estou armando e trazendo contra a Babilônia uma assembleia de grandes nações do norte, e elas batalharão contra ela e hão de capturá-las. Suas flechas como guerreiros mortíferos, que não retornam, sem alcançar seus alvos. A terra dos caldeus se tornará sua presa, e muitos locupletarão nesta presa, diz o Eterno. Porquanto vos alegraste e rejubilaste ao assolar minha herança. Vós vos fartaste como bezerro cevado e reclinaste como cavalos poderosos. Vossa mãe ficou profundamente envergonhada. Ela que vos deu a luz ficou embaraçada. A derradeira das nações se tornará um deserto estéril. Por causa da ira do Eterno, não mais será habitada e será somente desolação. Quem passar pela Babilônia ficará assombrado e assobiará de espanto entre as pragas que a acossaram. Aguerri-vos contra a Babilônia, vós que estáis à sua volta. Distendei vossos arcos e desfechai sobre ela vosso cetro, pois ela pecou contra o Eterno. Clamai contra ela ao seu redor, pois enfraqueceu sua mão. Ruíram suas fundações e foram derrubadas suas muralhas. Esta é a vingança do Eterno. Descarregai sobre ela a vossa vingança. Assim como ela fez, faz-lhe agora. Eliminai o segador e aquele que maneja a foice durante a colheita, ante a espada. Implacável cada um dos prisioneiros se voltará para o seu povo e fugirá para seu país. Israel é como ovelha desgarrada que foi afugentada por leões. Primeiro foi devorada pelo rei da Síria e depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, triturou seus ossos. Por isso assim diz o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que trarei a retribuição devida ao rei da Babilônia e ao seu país, como já o fiz ao rei da Síria. Farei Israel retornar à sua morada, e ele pastará no Carmel, e em Baçã, e no monte Efraim, e em Gilad, se fartará sua alma. Neste tempo, naqueles dias, diz o Eterno, buscarão a iniquidade de Israel, mas ela não estará lá, e os pecados de Judá, mas não serão encontrados, porque perdoarei aos que eu permiti sobreviver. Marchai contra o país rebelde sobre os habitantes de Pecode. Abatei com a espiga e destruí completamente o que restar, diz o Eterno, e agi de acordo com tudo o que vos ordenei. O som de batalhas enche a terra e a destruição sem conta tem lugar. Como se pode quebrar a marreta que martelava toda a terra? Como a Babilônia se tornou o lugar mais desolado entre todas as nações? Armei para ti uma cilada, e nela caíste sem perceber, ó Babilônia. Ali foste encontrada e presa, porque agrediste o Eterno. O Eterno abriu seu arsenal e dali retirou os armamentos de sua ira, pois tem uma tarefa a realizar no país dos caldeus. Vem contra ela desde suas fronteiras, escancarai seus portões, sacudia violentamente, como se estivesse a peneirar grãos, e a dizimai, porque não sobem
e que não sobre remanescente. Destrói a espada todos os seus tesouros, seus príncipes, encaminha-os ao matadouro. Ai deles, porque chegou o seu dia, o tempo de sua prestação de contas. Escutai o som dos que fogem da Babilônia para contar a Sião sobre a vingança do Eterno nosso Deus, sobre a retribuição pelo que fizeram o seu tempo. Reuni arqueiros contra a Babilônia, todos que sabem de estender um arco para atingi-la, acampar à sua volta, que não haja possibilidade de escape. Recompensai de acordo com seus feitos, que ele seja retribuído conforme tudo que praticou, pois agiu com iniquidade contra o Eterno Santíssimo de Israel. Por isso, naquele dia, seus jovens tombarão pelas praças e todos seus guerreiros perecerão, diz o Eterno. Eis que estou contra ti, ó iníquo, diz o Eterno, Deus de Israel, pois chegou o teu dia, o tempo da punição. Os iníquos cambalearão e cairão, e não haverá quem os erga. Atearei fogo em suas cidades, e ele consumirá a todos à sua volta. Assim diz o Eterno dos Exércitos, juntos foram os oprimidos, os filhos de Israel e de Judá, por seus captores, que se recusa soltá-los. Poderoso, porém, é o seu Redentor, cujo nome é o Eterno dos Exércitos. Ele, por certo, liderará sua causa, a fim de acalmar a terra e fazer tremer os habitantes de Babilônia. Uma espada paira sobre os caldeus, os habitantes da Babilônia. Seus príncipes, seus sábios, diz o Eterno. Uma espada aponta sobre os que se ufanam e se entontecem. Uma espada desaponta sobre todos os seus guerreiros que desfalecem. Uma espada ronda os cavalos, suas carruagens, todos os estrangeiros em seu meio, que eles tremam como mulheres ante o perigo. Uma espada está dirigida para seus tesouros, a fim de que sejam saqueados. Grande calor atinge as águas que elas evaporam, pois este é um país de ídolos e todos são loucos por praticar abominação. Por isso, martas, gatos selvagens e avestruzes habitarão ali até a eternidade. Não voltará a ser habitada mesma geração após geração. Assim como ocorreu com Sodoma, Gomorra e seus vizinhos após o castigo de Deus, nenhum ser humano virá morar ali, ainda que temporariamente. Eis que é um povo marcha do norte, uma grande nação, e poderosos reis se erguerão dos confins da terra. Usam arcos e lanças, são cruéis e não concedem mercê. Sua voz é como o rugido de oceano, cavalga armado como homem de guerra, vindo contra ti, ó filho de Babilônia. Escutou sobre ele o rei da Babilônia e tremeram suas mãos. Mal-estar o atingiu, junto com dores como as de uma parturiente. Eis que o inimigo virá como leão dos altos do Jordão para alcançar uma pastagem, pois eu o trarei de súbito e farei com que vos domine, porque para isso designei. Pois quem pode comparar a mim? Quem pode me apontar a hora? Qual pastor que pode se postar ante mim? Portanto, atentai ao conselho que o Eterno emitiu contra a Babilônia e os planos que elaborou em relação ao país dos caldeus. Por certo, varrerá do caminho e destruirá sua morada, até mesmo mais fraca das ovelhas do rebanho. A terra estremece ante a notícia da destruição de Babilônia, e um clamor se ergue de todas as nações. Assim diz o Eterno. Despertei contra a Babilônia, capítulo 51, e contra os habitantes de Leve-Camai, o espírito da destruição. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a dispersão e esvaziarão sua terra. Dispersarão e esvaziarão a sua terra, pois no dia da punição todos à sua volta estão contra ela. Que distenda contra ela o arqueiro o seu arco, e marche contra ela com sua cota de malha, que não se apiede de seus jovens e destrua todos seus exércitos. Cairão mortos na terra dos caldeus, atravessados em suas ruas, pois nem Israel nem Judá enviuvaram de seu Deus, o Eterno dos Exércitos, embora sua terra esteja repleta de culpa contra o Santíssimo de Israel, que cada um fuja da Babilônia para salvar sua vida e para não vir a perecer por causa de sua iniquidade, pois agora é o tempo da vingança do Eterno, ele lhe está provendo a recompensa devida. A Babilônia foi uma taça dourada nas mãos do Eterno, que intoxicou toda a terra. As nações que beberam do seu vinho enlouqueceram. De súbito a taça caiu e se quebrou. Chorai por ela, buscai bálsamo para a sua dor. Talvez ainda possa ser curada. Tratamos da Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixamo-la e sigamos, cada um sua própria terra, pois a dimensão de sua culpa a ser julgada toca o firmamento e alcança o mais alto dos céus. O Eterno considerou nossos méritos. Vinde e relatemos em Sião o feito do Eterno nosso Deus.
Poli vossas setas e enchei vossos aljavas. O Eterno despertou o desejo dos reis da Média, Madai, pois seu objetivo é destruir a Babilônia em vingança pelo que fizeram a seu tempo. Contra as muralhas de Babilônia erguei vossos estandartes, acurai a vigilância, postai sentinelas e preparai as emboscadas, porque o Eterno planejou e cumpriu o que falou a respeito dos habitantes da Babilônia. Ó vós que habitais próximos às abundantes águas do rio Eufrates, tão abundantes em tesouro, eis que chegou o vosso fim na mesma dimensão de vossa violência. O Eterno dos Exércitos jurou a si mesmo: por certo te cobrirei de guerreiros, como se fossem gafanhotos, e elevarão contra ti o seu grito de batalha. Aquele que criou a terra com seu poder, mudou o mundo com sua sabedoria, estendeu os céus por seu próprio entendimento. Ele traz os céus à imensidão das águas, conduz as nuvens do extremo da terra, provoca raios e chuva e espalha os ventos, que retira dentre seus tesouros. Todo ser humano é tosco em sua sabedoria. Cada artífice fica envergonhado pela imagem esculpida que produz, pois elas são falsas e não contêm espírito. São vãs o produto de uma ilusão. Desfazem-se no momento em que lhe pedem conta. Mas é assim a porção de Jacó, pois tudo foi criado por ele e a tribo da sua herança, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Tu, Babilônia, foste em minha mão uma arma para a guerra, para abater nações e destruir reinos. Usando a ti, abati o cavalo e seu cavaleiro, bem como a carruagem e seu condutor. Por meio de ti fiz tombar o homem e a mulher, anciãos e jovens, virgens e moços. Contigo destruí o pastor e seu rebanho, o semeador e sua parelha de bois, governadores e seus ministros. Farei recair sobre Babilônia e seus habitantes e os habitantes da terra dos caldeus todo o mal à vista de todos praticaram contra Sião. Sou contra ti, ó montanha destruidora, que esmagaste muitas nações, diz o Eterno. Estenderei contra ti a minha mão e te farei rolar das rochas e te transformarei numa montanha incinerada. Não buscarão em ti nem uma pedra angular, nem pedras para fundações, porque por todo sempre ficarás abandonado, diz o Eterno. Erguei um estandarte sobre a terra, farei soar o chofar entre as nações e preparai-as para lutar contra elas. Reuni para isso os reinos de Ararat, Min, Armênia e Askenaz. Nomeai o comandante Dario e fazei com que suba os cavalos como os hirsutos gafanhotos. Preparai contra ela as nações, ó rei da Média, seus governadores e oficiais, toda a terra sob sua lei. Treme a terra e retorce em dores, porque são cumpridos os propósitos do Eterno, para tornar a Babilônia uma terra desolada e deserta. Os valorosos da Babilônia deixaram de guerrear, quedaram-se em suas fortalezas, pois se desvaneceu sua força e se tornaram frágeis, como mulheres. Suas moradas foram incendiadas e suas trancas arrombadas. Um mensageiro corre ao encontro do outro e um arauto busca o próximo para contar ao rei da Babilônia que a cidade foi conquistada de uma ponta a outra. As pontes tomadas, fortalezas incendiadas, os guerreiros estão aterrorizados. Pois assim disse o Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: a filha da Babilônia é como o celeiro da época da debulha. Dentro em pouco chegará o tempo da colheita. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou e me esmagou. Ele me deixou como jarro vazio, me tragou como um monstro marinho, enchendo seu ventre com o que de melhor havia em mim, me deixando completamente despojado. Que recaia sobre a Babilônia a violência que praticou para comigo. Dirá o habitante de Sião: que recaia meu sangue sobre os habitantes da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Eterno: eis que defenderei vossa causa e exercerei vingança. Farei secar seu mar e suas fontes, e a Babilônia se transformará num montão de ruína, refúgio de chacais, uma terra desolada, motivo de chacota, sem qualquer habitante. Unidos, seus inimigos rugirão como um leão e rosnarão como seus filhotes. Com seu próprio veneno prepararei sua celebração e os farei embebedar-se até o ponto de terem convulsões e dormir num sono perpétuo, do qual não despertarão, diz o Eterno. Eu os conduzirei como ovelhas ao matadouro, como cordeiro conduzido para seu livro. Como foi conquistada Shehak, Babilônia, e aprisionada a mais gloriosa de todas as terras. Como se tornou a Babilônia uma desolação entre as nações. O mar inundou a Babilônia, ela está coberta pela multidão de suas ondas. Suas cidades se tornarão desoladas, uma terra seca e deserta, um lugar onde nenhum homem moraria, nem quereria por ela passar. Punirei o Deus Bel por sua
na própria Babilônia e arrancarei de sua boca tudo o que ela engoliu. Para lá não afluirão mais as nações. Caiu também suas muralhas. Ó meu povo, sai do seu meio, para que se salve cada um de vós da terrível ira do Eterno. Não desmaie vosso coração, nem temei o estrondo que será ouvido por toda a terra. Em um ano e no seguinte haverá este estrondo, e violência se manifestará, lutando um governante contra o outro. Por isso aproximam-se os dias em que julgarei sobre os ídolos de Babilônia, e toda a sua terra será humilhada. Por toda parte tombarão-se os mortos. Os céus, a terra e tudo o que eles contêm cantarão com alegria sobre a ruína da Babilônia, porque do norte virão e cairão sobre ela os saqueadores, diz o Eterno. Assim como a Babilônia fez cair os mortos de Israel, assim na Babilônia cairão os mortos de toda a sua terra. Vós de Israel que escapaste da espada, ide, não vos imobilizeis. Lembrai do Eterno onde estiverdes e mantende Jerusalém em vossos corações. Sentimos-nos humilhados, porque fomos repreendidos, e vergonha cobriu nossas faces, pois estranhos vieram ao santuário da casa do Eterno. Portanto, aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que julgarei os seus ídolos da Babilônia, por toda a sua terra gemerão os que foram mortalmente feridos. Ainda que Babilônia ascendesse aos céus e fortificasse ao máximo sua resistência, chegariam até ela saqueadores por minha ordem, diz o Eterno. Um clamor se ergue da Babilônia, pois terrível é a destruição no país dos caldeus. Pois o Eterno despojou a Babilônia e fez calar sua voz. Ondas se quebraram com estrondo, abafando seus sons. Ela foi acossada por um saqueador e seus bravos foram aprisionados. Tem os seus arcos quebrados, pois o Eterno é um Deus de justiça, que não deixa de aplicar o revite. Embebedarei seus príncipes, seus sábios governantes e seus bravos, fazendo com que adormeçam para um sono eterno, do qual não despertarão, diz o Rei, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Assim diz o Eterno dos Exércitos, suas amplas muralhas serão certamente derrubadas, seus altos portões serão devorados pelo fogo. Será inútil o trabalho do seu povo, se cansarão as nações inimigas de tanto atear fogo. A palavra que o profeta Jeremias ordenou a Seraiá ben Neriá, neto de Maceia, quando este seguiu com Sidiquiarru, rei de Judá, para a Babilônia, no 4º ano de seu reinado. Seraiá era o coletor de tributos do rei. E Jeremias descreveu todo o mal que haveria de assolar a Babilônia em um único pergaminho, no qual constavam todas as profecias concernentes à Babilônia. Jeremias disse a Seraiá: quando chegares à Babilônia, poderás ver e ler todas essas palavras e dirás: ó Eterno, falaste a respeito deste lugar, dizendo que viria a ser destruído e se tornaria para todo sempre uma terra desolada e desabitada, de gente e de animais. Quando acabares de ler este pergaminho, lhe atarás uma pedra e jogarás no Eufrate e dirás então: assim também afundará a Babilônia e não voltará à tona por causa do mal que farei advir a ela, e a fim de esgotá-la. E aqui terminam as palavras de Jeremias. Sidiquiarru tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 11 anos. O nome de sua mãe era Hamitab Bat Irmiarru de Libna, capítulo 52. Fez o que parecia mal aos olhos do Eterno, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim, por estar a ira do Eterno voltada contra Jerusalém e Judá, até que os lançou de diante de sua face. Sidiquiarru se rebelou contra o rei de Babilônia no 10º dia do 10º mês, no 9º ano do seu reinado. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, se acampou contra ela. Levantaram-se contra ela tranqueira em redor, e a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Sidiquiarru. No 9º dia do 4º mês, quando a fome estava forte, não havia pão para o povo da terra. A cidade foi rompida e todos os guerreiros fugiram da cidade de noite, através do portão que ficava entre os 2 muros, perto do jardim do rei. No momento em que os caldeus cercavam a cidade, eles seguiram pelo caminho da Arabá. O exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançaram Sidiquiarru nas planícies de Jericó. Todo seu exército dispersou dele e tomaram o rei e o trouxeram ao rei de Babilônia em Ribla, na terra de Ramat, a quem o julgou.
rei de Babilônia, entre os olhos de Sidquiarro. Degolou seus filhos de todos os príncipes de Judá em Ribla. Depois vazou os olhos de Sidquiarro, amarrou com 2 correntes de cobre e o levou a Babilônia, onde o pôs na prisão até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, do 19º ano do rei Nabucodonosor, Nabuzaradã, capitão da guarda, apresentou-se perante ele em Jerusalém. Ele ateou fogo à casa do Eterno, ao palácio do rei, a todas as casas de Jerusalém e à casa dos seus dignatários. E todo o exército do caldeu que o acompanhava derrubou os muros de Jerusalém. E alguns dos mais pobres do povo, o resto do povo, deixado na cidade. E os que se renderam ao rei de Babilônia, os remanescentes da multidão, o capitão da guarda, Nebuzaradã, levou cativo. Mas o capitão da guarda deixou ficar os mais pobres na terra para serem pinheiros e lavradores. E os caldeus quebraram as colunas de cobre que estavam na casa do Eterno, e as bases e a piscina, o mar de cobre que estava na casa do Eterno. E levaram todo o seu cobre para a Babilônia. Tomaram também as panelas, as pás, apagadores, as bacias, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministravam. O capitão da guarda tomou também os cântaros, os braseiros, as bacias, os vasos, os candelabros, as colheres, o suporte, tanto as de ouro como as de prata. Quanto aos 2 pilares, a piscina de cobre, os 2 bois de cobre que ficavam sobre a base que o rei Salomão fizera para a casa do Eterno. O cobre, todos estes vasos, foi pesado de tanto que era. Quanto às colunas, a altura de cada uma delas era de 18 cúbitos, circuncidados por uma linha de 12 cúbitos, e 4 dedos de espessura. Sobre cada coluna havia um capitel de cobre de 5 cúbitos de altura, envolvida por uma rede onde estavam esculpidas romãs. Tudo de cobre. Havia 96 romãs na parte externa, totalizando 100 na extensão da rede. E o capitão da guarda tomou o sacerdote-chefe Seraiá, o vice-sacerdote, Sefaniá e os 3 guardas da porta. Levou da cidade também um oficial, que era o chefe dos homens de guerra, e 7 conselheiros do rei que ainda se encontravam na cidade, o escrivão do comandante dos exércitos que registrava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. O capitão da guarda Nebuzaradã os tomou e os levou ao rei da Babilônia em Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou na terra de Ramate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. O número dos judeus que Nabucodonosor exilou no 7º ano foi 3.023. No 18º ano de Nabucodonosor, ele exilou de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano, Nebuzaradã levou para o exílio 745 almas, totalizando 4.600 pessoas, todos os que foram exilados. No 25º dia do 2º mês, do 12º mês, no 37º ano do exílio de Iorriaquim, no ano em que começou a reinar, e viu Merodach, o rei de Babilônia. Este levantou a cabeça, e Iorriaquim, o rei de Judá, e o tirou da prisão, e falou com ele bondosamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. E lhe mudou as roupas da prisão, e permanentemente comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida, e o seu sustento lhe foi dado pelo rei diariamente, a porção de cada dia, todos os dias da sua vida.